Joguei o fungo em vocês. Eu joguei o fungo em vocês. Agora eu vou jogar Luiz Inácio. Luiz Inácio no colo dos dois. Luiz Inácio soltando a maior pérola cretina. Assim, vamos ver e ouvir. Vamos colocar para vocês. Antes dela chegar no mar, eu quero trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer, tomar banho e lavar. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Eu tava chorando aqui. Eu tava chorando de emoção, de alegria. Agora, o cara é tão mitômano e ele é tão pirado na egotrip dele e na loucura ególatra e narcisista que ele, junto com a mitomania dele, ele mente. Porque quem concluiu o negócio foi o Bolsonaro. E esse cara de pau... E esse cara de pau, ele ainda faz, ele ainda coloca as coisas, ele coloca Deus no meio da colocação dele. Isso daqui é uma banânia, professor Adriano, porque eu não sei nem como reagir a uma fala dessa. Eu não sei, não dá para chamar o cara de carismático falando isso. Isso daqui é um cara totalmente perdido. Vamos lá. O Ludwig von Mises, ele tem uma obra muito boa, recomendo, Crítica ao Intervencionismo, onde ele fala o seguinte, que a característica dos ditadores, dos totalitaristas, é caminhar para essa ideia de achar que ele é um ser iluminado. Porque, assim, o Lula está rompendo uma fase que o Mises já tinha previsto, que ele tinha previsto para o Mussolini, para o Stalin, para o Hitler, que é o quê? O cara acredita naquilo. Ele não tá só ele já parou de ser um mentiroso para acreditar que realmente ele é um ser iluminado, que ele precisa salvar a humanidade. Esse é um sintoma que você vê em todos os ditadores, em todos os totalitaristas comprovados aí pelo Mises, né? O que o Lula fez nesse caso foi combinar com Deus, né? Porque esperar o 3º mandato, né? Porque assim, se fosse o primeiro mandato dele, por exemplo, assim, o primeiro governo do Lula e ele solta essa, tudo bem, é um mentiroso que tá querendo ganhar voto, se valorizar, mas, você tá no 3º mandato, eu acho que faltou ele rezar para Deus falou assim, velho, você tá atrasado aí, velho, já foi 2 mandatos, eu deixei uma seca do caramba, você esperou 2 mandatos seus, tem que fazer logo, né? Então, assim, é um bandido mesmo, é nessas horas que eu penso que lei seca seria uma boa no Brasil, porque a cachaça destrói um país, né? A gente fala que o álcool destrói famílias, nós estamos vendo o álcool destruir um país. É surreal esse senhor, viu? Tá difícil. É surreal. Tudo isso é muito surreal, Thiago. E assim, não é um surreal engraçado, bizarro, estilo Dilma. É um surreal do cara que se acha Deus. Se coloca como interlocutor com Deus. Eu lembrei, inclusive, da fala dele aí anteriormente, quando disse que ainda bem que a natureza criou esse monstro coronavírus, né? E essa natureza, para alguns, podem chamar de Deus também, né? Agora, é interessante essa fala dele aí, Marcos, porque ele falou que Deus deixou... Eu não consigo não rir pensando nisso, por mais bizarro que seja, mas ainda bem que Deus deixou esse povo sem água, porque sabia que ele viria. Só que, por acaso, tem uma matéria aqui do UOL aqui, né? Quem quiser, de repente, tomar um remedinho aí, um antivermífago aí, para poder, enquanto eu vou ler essa matéria do UOL,
Uma matéria aqui de fevereiro, que diz o seguinte, ó, governo Lula atrasa verba de carro-pipa e ameaça deixar 1,3 milhão sem água. Eu não vi aqui dizendo que Deus atrasou aqui a verba do carro-pipa. Tá dizendo aqui que foi o governo Lula. Então como é que ele veio dizer agora que Deus fez isso? Eu fico imaginando. O pessoal, assim, para quem é cristão, para quem acredita em Deus, sabe que no nosso Brasil a maioria é de pessoas que acreditam em Deus, são pessoas cristãs. Eu fico imaginando o pessoal nordestino, eu tenho família nordestina, que é um pessoal muito religioso, ficar escutando esse tipo de comentário, onde ele coloca que Deus deixou o pessoal sem água. Então imagina, a pessoa ouvir aquilo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, por conta da falta de estudo ou não, tem alguma dificuldade de interpretar algumas situações, mas ouvir o presidente falando que Deus deixou você nessa situação, então fique aí sem água, fique aí sofrendo, porque ia mandar o Salvador. Será que nesse momento ele está se comparando a Jesus? Porque ele já falou que só perdia popularidade para ele no Brasil, só tinha Jesus. Só se foi isso.